Graças e paz, amados, estamos começando mais um Instrução Cast. E o Instrução Cast de hoje, nós estamos aí na fase de algumas reflexões dos nossos livros. E como nós estamos relançando o livro Atitude que nos ensina, reescrevendo a mente humana, nós vamos falar hoje sobre o texto onde fala do encontro de Pedro com Jesus e um pouquinho dessa trajetória, que teve uns altos e baixos, e levando a um recomeço, a uma oportunidade de recomeço. E vamos ver algo interessante, que Jesus, mesmo naquela época, ele já usava, ele já usava coisas que hoje os psicólogos usam, para curar traumas do passado, que a pessoa carrega. E Jesus, naquela época, ele já usava. Nós vamos ver um pouquinho disso aqui, nesse encontro de Jesus com Pedro. Então esse é mais um Instrução Cast, lembrando novamente que nós estamos relançando o livro Atitude que nos ensina, e você pode adquirir. Atualmente ele está disponível na Uicrep, então você pode adquirir lá o livro Atitude que nos ensina, que é um dos primeiros livros, que nós lançamos aí, é o segundo livro que nós lançamos pela editora Santorini. Hoje está também disponível na Uicrep. Amém? Então vamos para o nosso contexto hoje, retirado desse livro, sobre Jesus e Pedro, esse encontro, Vamos aprender lições importantes com o relacionamento de Pedro com Jesus. Tudo começa quando Pedro, depois de uma noite frustrante, encontra-se lavando suas redes de pesca. E nesse cenário, Jesus vem até ele e pede seu barco emprestado para poder ensinar as pessoas que estavam ali para ouvi-lo. Aqui já aprendemos um grande ensinamento que nos faz ser alvos, de Deus para participarmos de sua obra aqui na terra. A atitude, de Pedro é que ele estava disposto a usar seus pertences para facilitar a propagação da palavra do reino de Deus. Ele emprestou o barco para Jesus. Então, depois de Jesus ensinar aquelas pessoas, ele chama Pedro em particular e pede que ele leve o barco ao alto mar. E Pedro faz conforme o pedido do mestre. Porém, Jesus vai fazer agora um pedido que vai contra o raciocínio lógico de Pedro. Ele vai pedir que Pedro lance a rede sobre o mar. Pedro, como era o que entendia do assunto, vai explicar para o mestre. Ele vai dizer que ele tinha tentado pescar toda a noite, que era o horário mais propício, para a pesca, e nada tinha pescado. Mas que, mesmo achando que não ia pescar nada naquele momento, mesmo sabendo que isso poderia potencializar de repente, mais ainda sua frustração, porque ele tinha uma noite toda sem pescar nada, e deixá-lo mais traumatizado, ainda, ele ia fazer porque o mestre estava mandando. Pedro não sabia que aquela situação não era para deixá-lo traumatizado, mas sim para curar todo o período de uma noite frustrante. Jesus estava mostrando para Pedro que com ele existe sempre uma oportunidade de uma nova história. E nesse momento, Pedro passa a ter em sua mente a memória de uma noite traumática sendo transformada em uma manhã maravilhosa. E não foi só Pedro que foi beneficiado, mas também seus sócios, porque foram tantos peixes que, se ele não dividisse, o barco ia afundar. Depois disso, Pedro vai aceitar o chamado do mestre e vai levá-lo para sua casa, onde o mestre vai curar sua sogra de uma enfermidade. Até aqui, nós já podemos tirar algumas atitudes importantes deste contexto. Já vemos algumas importantes atitudes para atualizarmos em nossa vida. Primeiro, Pedro estava lavando as redes. Isso nos ensina que, mesmo depois que as coisas dão errada, nós temos que nos preparar para tentar de novo na próxima oportunidade. Se Pedro não tivesse suas redes limpas, não ia poder usá-las para a pesca maravilhosa. Observe isso. Ele não pensou em desistir. Segundo, obedecer a palavra do mestre, mesmo quando nosso entendimento não compreende. Terceiro,
não querer viver só um momento com o Mestre, mas sim uma nova história. Pedro, ele seguiu Jesus, ele aceitou o chamado de Jesus para a vida dele, né? E continuando nesta caminhada de Pedro com Jesus, ele vai viver momentos incríveis e vai começar a ter, né, no seu filtro mental reescrito pelas atitudes de Jesus. Mesmo que muitas das vezes, né, fosse contrário aos conceitos que Pedro tinha fixado em sua mente, com essa caminhada de ensinamento e a descoberta de um novo conceito, né, que responde independentemente da situação com amor, esse relacionamento de Pedro com Jesus vai ser tão forte que ele vai dizer para o Mestre que iria com ele até para a morte se fosse necessário. Contudo, para a frustração de Pedro, quando chega a hora de Jesus morrer, ele não consegue cumprir sua palavra. E diante de uma fogueira, observe, ele nega seu mestre por 3 vezes. Nesse momento, através de um olhar, Jesus diz para Pedro que mesmo assim, ele continuava o amando. E o arrependimento toma conta, né, de suas emoções e ele chora profundamente. O fato de ter negado o mestre passa a ser o carro-chefe na mente de Pedro, levando-o a não conseguir acessar seu filtro mental, né, no seu filtro mental todos os ensinamentos que ele tivera com o seu mestre. Para ele, estava tudo acabado. E a única coisa a fazer era voltar ao lugar onde tudo começou. Assim, Pedro volta para a pesca e parece que a história se inicia novamente. Por quê? Porque mais uma vez ele fica a noite toda pescando e não pega nada. E assim como na primeira vez, depois de uma noite traumática, Jesus apareceu novamente. Ele agora já ressuscitado, aparece novamente e mais uma vez dá a ordem para lançar as redes. E Pedro, juntamente com seus amigos, vive outra vez o que ele viveu no seu primeiro momento com o Mestre. Entretanto, continuava cravada em sua memória a lembrança de que ele traiu Jesus ao negá-lo 3 vezes. Mas agora Jesus vai reescrever essa memória traumática. Ele vai diante de uma fogueira novamente e faz Pedro confessar por 3 vezes que amava o Mestre. Jesus reconstruiu novamente todo esse cenário para que todas as vezes que a memória traumática quisesse condenar Pedro por ter negado o Mestre, ele teria uma memória saudável afirmando que pode até ter negado o Mestre, mas se arrependeu e confessou diante dele que o amava. Amados, as experiências que nós temos com Jesus servem para reescrever nosso filtro mental e termos acesso a um novo registro, né, que diz que com Jesus tudo pode ser diferente. E isso mudou totalmente a vida de Pedro. Ele foi um grande instrumento na mão de Deus para que o seu reino viesse a ser proclamado, né, o seu evangelho nos alcançar. Pedro foi uma chave muito importante ali, né, no reino de Deus, no início ali da igreja primitiva, mas ele teve esses altos e baixos, mas prevaleceu a presença de Jesus na vida dele, e assim será na nossa vida. Nós temos que entender isso e permita que Jesus, né, reconstrói um ambiente na tua vida, que Jesus venha restabelecer, né, tirar essas memórias traumáticas e te dar memórias saudáveis de um relacionamento com ele, né? Então, Pedro disse 3 vezes: Mestre, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Amém? Então, esse foi mais um Instrução Cast. Lembrando novamente que este texto foi retirado, esse conteúdo foi retirado do livro Atitude que nos ensina, que está disponível na Uicrep. Amém? Que você possa então ficar na graça e na paz de Jesus Cristo.